multas de Daniel Silveira chegam a quase R$ 1 milhão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aplicou uma nova multa contra o deputado federal Daniel Silveira, devido ao descumprimento de medidas cautelares. A decisão é de sábado e está sob sigilo. Com a decisão, o valor chega a R$ 975 mil em multas. Nós deveríamos estar falando disso, todo mundo debatendo isso, porque isso daí é um afronto em relação à graça presidencial dada pelo presidente da República ao Daniel Silveira, mas o ministro Alexandre de Moraes não está entendendo assim e está multando o Daniel Silveira, né? Até para a nossa audiência entender. O Daniel Silveira, lamentavelmente, sob o meu protesto, ele foi condenado por um crime. Beleza, o Supremo condenou. O presidente da República deu para ele a graça, que é um indulto individual. Não é isso? O que acontece? Mas antes do presidente dar a graça, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou o seguinte, olha, já que eu não posso prender, quer dizer, ele pode prender, né? Como ele sai da cadeia, que é a medida mais restritiva, né? Assim como ele fez com ex-ministro da Educação, olha, eu ao invés de te prender, te solto e te coloco uma tornozeleira eletrônica para saber onde você está. Ao invés de te prender num lugar, eu te coloco tornozeleira eletrônica para te controlar aonde você vai estar. Só pode estar em Petrópolis e em Brasília. E mandou botar. O que ele fez? Tirou, não coloco. Aí o Alexandre de Moraes devia estar estudando processo penal e falou, existe alguma medida no Código de Processo Penal que obrigue ele a botar a tornozeleira eletrônica? Não, não tem. Então vou pegar o Código de Processo Civil. Mas é penal. Mas vou pegar o Código de Processo Civil. E falou o seguinte, vou te estabelecer uma multa diária se você não botar a tornozeleira. A cada dia que você não botar a tornozeleira, porque eu estou mandando, eu sou o ministro Supremo e estou mandando, mas o presidente ele deu o indulto individual, a graça. Não interessa. Isso foi no curso do processo. O presidente ele faz o que ele quiser, mas no curso do processo eu mandei você botar a tornozeleira eletrônica e você está descumprindo uma medida minha. E eu botei uma multa diária, que é chamada astrentes, não interessa, multa diária. Para a nossa população entender, a nossa audiência, eu vou dar um comparativo. Quando uma empresa coloca o seu nome indevidamente no Serasa e no SPC, e o juiz manda tirar, ele fala, tire agora. Se você não tirar o nome da pessoa do Serasa e do SPC, eu vou colocar uma multa diária para você tirar logo. Então, essa multa não é multar a pessoa por um erro, é por descumprir a ordem do juiz. Estão entendendo? Você que tem o nome no SPC e no Serasa, você está sentindo isso. Para entender a decisão do Alexandre de Moraes. Então, eu vou obrigá-lo a botar a tornozeleira, quer dizer, eu vou obrigar a cumprir a minha medida e se não cumprir, uma multa diária. Mas o presidente deu um indulto. Não interessa, é a minha medida. E ainda tem uma coisa que nós vamos conversar ainda, se ele pode ficar inelegível, se ele pode perder o mandato dele, que já está acabando agora, né? Vai perder um pouco a relevância. E se ele pode ser cassado, e perder os direitos políticos, o que é menos ainda. Perda dos direitos políticos vai ser muito importante, inelegibilidade por 8 anos, importantíssimo, e a perda do mandato e a cassação dele é uma outra questão que o Supremo vai ter que avaliar. Só para contextualizar isso para a nossa audiência. Antes de passar para o Canuto, deixa eu insistir e pedir mais uma vez para que você jogue o link da nossa transmissão nos seus grupos. Hoje, por conta disso tudo, parece que o YouTube tirou o engajamento de todo mundo e quer que todo mundo assista a televisão. Então, nos ajude. Estamos debatendo tudo o que está acontecendo nesse país. É preciso que você passe para as outras pessoas esse link, para que as pessoas tenham uma visão não turva, como a imprensa gosta de passar para todos aqueles que os assistem. Canuto, como é que você vê essa atitude aí do ministro Alexandre de Moraes e esse assunto saindo da pauta, já que aconteceu hoje, essa operação do ministro contra o ex-ministro da Educação? Bom, é o seguinte, essa questão do Alexandre de Moraes não deixou de ser também uma questão jurídica. Aliás, várias coisas no Brasil não são uma questão mais jurídica. Virou disputa de poder. Questão jurídica é quando acontece um fato e você vai ver qual a lei mais aplicável àquele fato. Uma controvérsia, pode ser uma cobrança de dívida, pode ser um crime, pode ser uma briga de trânsito. E aí você vai, onde você encaixa, aplicar o direito sobre aquele fato. Hoje virou uma disputa de eu mando. Eu mando, aí eu decido que eu quero assim, depois eu vou procurar na lei alguma forma de justificar o que eu estou fazendo. E se eu não encontrar, eu invento. Invento o princípio, é o tal do principialismo. O princípio da democracia, o princípio da estabilidade, o princípio da igualdade. Então, em nome do princípio da igualdade, é isso, 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 e pronto. E vai por cima da lei. Né? Atualmente está assim.
o Alexandre de Moraes está fazendo o máximo que ele consegue, até atropelando a lei, né? E aí é isso que o André falou, anotei aqui nessa lei, eu puxo de uma outra lei que não é aplicável para esse caso, mas eu vou e menciono um artigo da outra lei e aplico assim mesmo. Mas não porque aquele artigo é aplicável, porque eu quero fazer assim e provar que sou eu que mando. É uma disputa de poder. Então o presidente pode, pela Constituição, dar a graça, o indulto, foi dado para o Daniel Silveira, eles não têm o que fazer contra isso, não tem o que fazer, até tentaram, vamos ver o que nós vamos fazer e tal. Aí, imediatamente, o professor Ives Ganda já chegou dando a posição ali jurídica mesmo, é assim que faz, eles não têm como rebater o professor Ives Ganda, dessa vez ficou impossível para eles dizer que o decreto do presidente não vale. Então ele busca atacar nas coisas acessórias. Ah, você descumpriu a minha medida cautelar. Peraí, mas a medida cautelar, que no caso era tornozeleira eletrônica, era não dar entrevista na imprensa e não frequentar manifestações, alguma coisa assim. Essas medidas cautelares para que ele não produzisse a tal das fake news. Mas se ele foi indultado ou agraciado, assim, eliminando qualquer culpa e qualquer punibilidade pela suposta fake news, então todas essas medidas acessórias que foram colocadas para que ele não praticasse essa fake news são inócuas. Elas caem junto. Elas caem. Ah, mas existe a controvérsia se cai ou se não cai as medidas acessórias. Então, o que eu sugiro para o presidente, edite um novo decreto, também anistiando, agraciando ou indultando, sei lá, os três. Né? Põe as três palavras para dizer que isso aqui é caso de indulto, não é caso de graça. Então, escreve os três no decreto. Fala todas as medidas acessórias aí, as punibilidades acessórias, cautelares, também estão anistiadas, agraciadas do deputado Daniel Silveira e, puf, manda lá para tudo isso aí. E aí quero ver, eles vão dizer que é inconstitucional e daí o Daniel esfrega na cara deles o decreto do presidente, como ele está fazendo agora, né? Então esse Daniel está agraciado de qualquer punição por não usar a tornozeleira eletrônica, né? O Alexandre de Moraes, ele quer dizer eu que mando, eu só não posso prender o cara, mas eu vou sacanear o máximo que eu puder. Ele quer impor respeito pelo medo. Tenham medo de mim, sabe? E quando a gente está numa situação de disputa de poder, existe o centrão na política. Não é só o centrão, esses partidos de centrão, não. É aquela camada, e tem muito dentro da máquina pública, e no funcionalismo, entre os concursados, dos agentes de mercado, tem aquele centrão que não tem ideologia. Ele quer estar do lado de quem manda mais, do que apostar no cavalo vencedor. Né? É briga de máfia, sabe? Quando você tem uma briga de máfia, aquele miolo, aquele meio ali, tende a cair para o lado mais forte. Então, por isso que eles querem mostrar força. Não é uma questão de juridicidade, de aplicar a lei, não, é mostrar força. Então precisa quebrar a força deles. Então o presidente está até tímido nisso. Ele não está fazendo tudo que ele podia fazer dentro da lei. Ele podia fazer esse decreto, por exemplo, e muitas outras coisas poderiam ser feitas dentro da lei para quebrar a força desses caras e ridicularizar. O que eles querem fazer, o que precisa dizer é que vocês não mandam nada. Logo depois do 7 de setembro, quando o presidente enviou uma medida provisória para o Congresso, que era para regular a questão de derrubada de perfis na internet, era alguma coisa assim. Aí o Rodrigo Pacheco, que joga no time da oposição, no time do STF, né? A gente vai ver depois, tem coisa dele aí para falar hoje, né? Ele pegou e devolveu a medida provisória. Não vou, isso aqui é inconstitucional, eu não vou analisar. Quando o Rodrigo Pacheco fez isso, não é porque o texto era inconstitucional, não é porque era contra o interesse do país, nada disso. Era o recado. Dizer, o presidente, você não manda nada. Independente do que está escrito ali, pode ser bom para o país, pode ser bom até para o próprio Pacheco. Mas naquele momento ele queria dar um recado e dizer, você não manda nada, porque a política trabalha com símbolos, com a liturgia do poder. Então, a devolução da MP sem análise é uma forma de esfregar na cara do presidente, ridicularizar e mostrar que o presidente não tem força para, assim na cabeça do Pacheco, tirar aliados do presidente. Só que o pessoal que está com o presidente, o pessoal fiel, não vai largar o presidente. Ele queria fazer com que o Centrão não aderisse, afastem do presidente que esse cara não manda nada. Esse foi o recado. Só que não deu certo, porque hoje boa parte do Centrão está com o presidente porque sente a força dele na rua, sente que ele, se tiver apuração transparente, ele vai ganhar, ninguém tem dúvida disso. Com a apuração transparente ele ganha. Então foi uma tentativa do Pacheco. Então eu acho o seguinte, o presidente falou também, está tomando porrada 24 horas por dia. Ele falou isso hoje de manhã. O presidente precisa começar a dar porrada também. Ridicularize o Alexandre de Moraes. Calma que a gente vai chegar lá, Canuto. Calma, né? Calma. A gente vai chegar lá. Tô calmo. Vai lá. Vou parar aqui para não derrubar a live. Né? Calma, respira. Tá Alan, começou o jogo? Estamos a 100 dias das eleições. Começou o jogo? E eu vou ler um trecho aqui da decisão, pelo menos da matéria, né, que a gente
trouxe ontem, logo, era mais ou menos 11 horas da noite, diz o seguinte: de acordo com Moraes, o deputado desrespeitou em 65 ocasiões distintas as medidas cautelares impostas pela Corte. Em abril, o STF condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão e determinou a cassação do mandato do parlamentar por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões. O deputado acabou beneficiado por indulto de Bolsonaro para livrá-lo da pena. Na decisão, Moraes ressaltou que a multa não se relaciona com a condenação de Silveira, mas com o desrespeito a medidas cautelares. Moraes apontou que Silveira frequenta redes sociais. Aqui é o ponto que eu queria ler. Moraes apontou que Silveira ainda frequenta redes sociais, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público. O parlamentar também não tem utilizado tornozeleira eletrônica e fez viagem ao estado do Amazonas, chegando a gravar um vídeo publicado no Instagram. Daniel Silveira ainda compareceu à motociata no Rio de Janeiro em 22 de maio. Outro fato apontado por Moraes foi a entrevista do parlamentar ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, mesmo sem prévia autorização judicial. Agora, pasmem, senhores, aqui é que está o pulo do gato, né? O absurdo. Na decisão de 5 páginas, o ministro também intimou o Twitter, o Facebook e Telegram para que bloqueiem dentro de 24 horas perfis e canais vinculados a Daniel Silveira. Moraes mandou ainda que as plataformas identifiquem o usuário de criação de perfis e preservem o conteúdo publicado em container forense e impeçam a criação de quaisquer novos perfis vinculados a Silveira. Em outra decisão sigilosa, Moraes determinou nessa quarta-feira que a PS vasculhasse as movimentações bancárias na conta da mulher de Daniel Silveira. Tem um ponto aqui, né, que, enfim, depois a gente vai discutir ele, que é a relação da entrevista que o Daniel Silveira deu para o Augusto Nunes, no Direto ao Ponto, da Jovem Pan. Ou seja, vai mandar suspender o programa que o Daniel Silveira participou de uma emissora tradicional. Vamos ser honestos, a Jovem Pan ontem fez 80 anos. É uma mídia tradicional. Vejam para onde isso está indo. Mandou bloquear perfis de qualquer pessoa que fizer algum perfil que seja de apoio ao Daniel Silveira, que seja solidário ao Daniel Silveira. Ou seja, é uma clara perseguição política. Está muito claro.